Havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado o princípio de uma nova vida. Querida igreja, você que nos ouve nessa noite, você que nos acompanha pela internet, você que nos visita aqui nessa oportunidade, nós acabamos de assistir uma mensagem muito profunda neste musical, nessa oportunidade. Aqui nós vimos o tempo correndo, nós vimos a dor da humanidade. Neste musical nós vimos a lei apontando para o pecado, vimos o plano de Deus sendo revelado, vimos o Cordeiro sendo entregue, vimos também a cruz, vimos a morte, e vimos também a vitória sobre a morte. E no centro de tudo isso que nós vimos nessa noite, está uma declaração poderosa de João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Porém, o que significa isso? O que significa esse está consumado? Quando Jesus ele fala essas palavras da cruz, ele não estava dizendo que tudo estava acabado, porém o que o mestre estava dizendo e declarando é que tudo havia sido cumprido. Tudo, exatamente tudo havia sido cumprido. O plano de Deus foi realizado. A dívida do pecado, ela foi paga. E quando nós olhamos para essa encenação aqui, o sacrifício perfeito foi oferecido, a graça foi liberada sobre a humanidade. O que vimos aqui nesse musical não é apenas uma história, mas sim é a história da nossa redenção. O tempo não venceu Cristo. Nós vimos o Cronos preocupado com o tempo, não é mesmo? Correndo para lá e para cá. Mas na cruz nós entendemos algo poderoso. O tempo não controla Deus, porque Ele é o dono do tempo. Cristo, Ele entrou no tempo. Cristo, Ele viveu no tempo. Cristo, Ele morreu no tempo. Mas Cristo, Ele venceu o tempo. E ao ressuscitar, sabe o que aconteceu? Ele provou que o fim nunca foi o fim, mas sempre foi o começo. A lei não podia salvar. Nós vimos a lei apontando para o pecado, e de fato ela estava certa, sabe por quê? A lei ou o pecado exige justiça, o pecado ele exige sangue, o pecado ele exige pagamento, mas a lei não podia salvar. A lei não era capaz de salvar. O sacrifício humano feito através da lei não era capaz de salvar. Por isso, Deus fez algo extraordinário. Deus fez algo maravilhoso. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. A cruz que era nossa, foi dele. A condenação que era nossa, foi dele. E a morte que era nossa, foi dele. A graça é a resposta de Deus para tudo isso. Porque no final nós vimos a graça entrando em cena. Nós vimos a graça chegando aqui e a graça declarou algo poderoso. Eu não sei se você prestou atenção naquilo que a graça disse aqui. Ela disse que não há mais nada que a lei possa fazer. Sabe por que ela declarou isso? Porque Jesus já fez tudo. Isso é o Evangelho. O preço foi pago. Não é o homem tentando chegar até Deus, é Deus vindo até o homem através de Cristo, o seu Filho. Não é esforço humano, mas sim favor imerecido. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E diante disso, no final, o que nós vimos? A vitória.
A vitória, ela muda o rumo, a vitória, ela muda a nossa história. O musical, ele termina com a verdade: Ele vive, Ele reina, Ele é Jesus. O medo não domina mais, a culpa não domina mais, o pecado não vence mais, a morte não tem a última palavra, porque Ele vive, nós podemos viver. E a pergunta que vai ficar, ou precisa ficar para o meu e o seu coração, não é sobre esse musical, não é sobre tudo aquilo que foi feito e encenado aqui nessa noite. A pergunta é pessoal: o que você, que saiu da sua casa, do seu conforto, fará com essa mensagem que você ouviu nessa noite? Você pode voltar para a sua casa, contar muitos testemunhos. Você pode voltar para a sua casa e dizer que participou de um musical maravilhoso na Pibilar. Você pode voltar para a sua casa e dizer que o seu filho esteve aqui, você tirou foto, postar nas redes sociais, postar no Instagram e tantos outros lugares mais, e dizer como ele cantou lindo, bonito e maravilhoso. Você pode fazer tudo isso, mas a pergunta, ela é pessoal. O que você fará com essa mensagem que você ouviu nessa noite? Sabe por quê? Porque Jesus não morreu apenas para ser lembrado. Jesus não morreu apenas para você lembrar da morte de Jesus. Jesus não morreu apenas para você lembrar que Ele entregou na cruz do Calvário. Jesus não morreu apenas para você ficar contando uma história, como tantos e tantos outros contam história. Jesus, Ele morreu para ser recebido por nós, miseráveis e pecadores. Jesus, Ele morreu para transformar vidas. Jesus não morreu para ser uma pessoa, para poder ficar apenas contando a sua história, ficar repassando essa história, porque Jesus, Ele morreu para nos salvar. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez aqui nesse recinto, nessa noite, haja pessoas com a matéria, cansadas, feridas, sem respostas. Talvez existam pessoas aqui com uma alma, com medo do futuro. Talvez existam pessoas aqui nessa noite, com uma lei, buscando ser boas o suficiente para poder alcançar a salvação. Talvez existem pessoas aqui nessa noite, como o Cronos, correndo para lá e para cá, vivendo a sua vida apressadamente, ansiosas, pressionadas pelo tempo. Mas sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite, através da sua graça? Jesus já fez tudo isso. Jesus já fez tudo isso, está consumado, está cumprido. Não há mais nada para que você possa sim fazer, a não ser confiar em Cristo. Por isso hoje é o dia de você entregar a sua vida a Ele. Hoje é o dia de você receber a graça de Jesus na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, o medo se vai. Porque Ele vive, a esperança nasceu. A cruz não foi o fim da história, foi o início de uma nova vida para todo aquele que nele crê. Amém, glórias ao Senhor. E esse é o convite que o Senhor Jesus faz para o seu coração nessa noite. Esse é o convite que a mensagem desse musical quer trazer para você nessa noite. Que você possa aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Por isso eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e reflita em tudo isso. Faça uma oração ao Senhor aí agora onde você está.
eu quero te dar esse tempo. Eu não quero sair daqui nessa noite, ir para casa, apenas contar uma história de um lindo musical que foi realizado. Mas eu quero contar uma história de vidas que foram transformadas pelo poder e pelo amor de Jesus nessa noite. Por isso eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Se você entendeu a mensagem do Evangelho transmitido nessa noite através desse musical, se você entendeu que a graça de Jesus ela é suficiente sobre a sua vida, e você deseja receber esse Jesus que morreu e se entregou por você ali naquela cruz, eu quero que você sinalize com uma de suas mãos, levantando ela, onde você estiver, eu quero orar por sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Há alguém nessa noite que quer receber esse Jesus como o único Senhor e Salvador? A outra vida, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Espírito Santo está trabalhando em corações aqui nessa noite. Há mais vidas que querem receber esse Jesus como seu Salvador? Eu quero orar por você. Só levantar uma de suas mãos, eu vou identificar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por sua vida. Há mais alguém aqui que quer? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vidas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo nessa noite. Há mais alguém aqui nessa noite? Levante uma de suas mãos, eu quero orar para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que está lá no fundo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Há mais alguém? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está no meio levantando a sua mão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo está tocando em corações e vidas aqui nessa noite. Há mais alguém que quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante de suas mãos, eu quero orar por sua vida. Não deixe passar essa oportunidade, porque o Senhor Jesus morreu por sua vida naquela cruz. Ele ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Deus abençoe essa vida dessas crianças em nome de Jesus, que estão entregando a vida ao Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Há mais vidas que querem entregar o seu coração para Jesus? Há mais vidas? Deus te abençoe em nome de Jesus, filho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta, porque o Senhor está ministrando em corações aqui nessa noite. Há mais uma pessoa que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante suas mãos. É a última vez que eu vou fazer esse apelo aqui nessa noite. Eu não quero constranger ninguém aqui nessa noite. Eu sei que você tomou sua maior decisão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu não quero constranger ninguém aqui nessa noite. Você já levantou sua mão, já entregou sua vida para Jesus. Ele sabe disso e Ele viu a sinceridade do seu coração. Isso é suficiente. Isso já basta. Mas se você desejar vir aqui à frente, receber uma oração aqui junto comigo, eu quero orar por sua vida. Você pode vir aqui à frente, se você desejar. Se você não desejar, não tem problema. Mas se você quiser receber uma oração, vir aqui à frente, eu quero orar por sua vida, no nome de Jesus. Seja as crianças, seja os adultos, venham aqui à frente, eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Quero orar por sua vida em nome de Jesus. Há mais vidas que querem orar aqui nessa frente? Há mais vidas que querem vir orar? Isso, pode vir, se você desejar. Amém. Glória a Deus, isso. As criancinhas que levantaram as mãos, pode vir aqui à frente. Jesus viu sua mão levantada, entendeu seu coração, pode vir, tá? As criancinhas quiserem vir, quero convidar a ministra das crianças aqui à frente junto comigo, a tia Alexandra.
para poder orar e abençoar as nossas crianças que levantaram as mãos, aceitando Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, amém? Glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero orar pela vida de vocês, tá bom? Nós vamos orar pela vida de vocês. Dá o microfone, por favor. Amém. Nós vamos orar por sua vida. E nós vamos orar pela vida das crianças também que entregaram a sua vida para Jesus. E você que aceitou Jesus nessa noite, nós vamos orar também por sua vida, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Nós vamos orar também por sua vida. E a tia Alexandra vai fazer uma oração pela vida das crianças que entregaram a vida ao Senhor Jesus. E o pastor vai orar pela vida dos irmãos que entregaram a sua vida a Jesus nessa noite, amém? Vamos orar? Vamos orar? Glorioso Jesus, nós te louvamos, Deus, porque pequenos, crianças, têm entendido que o Senhor é o único, suficiente Salvador das nossas vidas, Jesus. Senhor, essas crianças já te amam, já querem, Senhor, conhecer a Ti com intimidade, Pai. E Senhor, nessa hora que elas se colocam aqui, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encha cada coração, Senhor, que elas possam ter experiências contigo, Jesus, experiências de oração, experiências, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus, e que a partir, Deus, dessa entrega delas ao Senhor, toda a família dela seja alcançada, toda a história da família dela seja mudada e transformada em nome de Jesus. Senhor, que todos os dias dela, Senhor, sejam entregues ao Senhor. Senhor, que todas as palavras da boca dela sejam entregues ao Senhor Jesus, e que elas desde criança possam dizer: eu sirvo a um Deus vivo, eu amo a um Deus vivo, em nome de Jesus, Senhor, e que no momento certo elas possam declarar isso publicamente, Senhor, na forma do batismo, Senhor, em nome de Jesus. E levanta a família, levanta papai e mamãe dessas crianças para discipular cada uma delas, e que dentro de casa, Deus, seja o lugar onde o Teu manifestar e a Sua mão seja vista e reconhecida, Pai, em nome de Jesus, para que a fé desses pequenos continue sendo fortalecida na Tua presença, porque eles veem a família amando a um Deus vivo, eles veem uma igreja amando ao Deus vivo, e elas mesmas provam deste Deus vivo, em nome de Jesus, amém. Os maravilhosos, obrigado, Pai, pelas vidas que nessa noite tomaram essa decisão ao Teu lado, Pai, reconciliando-se com o Senhor, entregando a vida ao Senhor Jesus, porque entenderam, ó Deus, a mensagem de salvação que foi anunciada aqui na Tua casa nessa noite, e nós rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor, Pai. Obrigado por essas vidas, Pai. Firma os seus passos, tome em Tuas mãos, ó Pai, e que nada venha roubar, ó Deus, aquilo que o Senhor semeou nos seus corações. Transforme as vidas, a história, a realidade, ó Deus, no nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor abençoe, ajude, tome em Tuas mãos essas vidas, ajudando, Pai, para que elas possam assim, desde a meninice, como tantas crianças hoje que entenderam e tomaram, ó Deus, essa decisão ao lado do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que elas possam firmar os passos contigo, ó Pai, que possam assim, ó Deus, ter o auxílio contínuo, dia após dia, do Espírito Santo do Senhor, Pai, livrando de todos os banquetes que o inimigo, ó Deus, tem colocado, livrando, ó Deus, de
de tudo aquilo que tem sido oferecido, ó Pai, mas na verdade é armadilha e artimanha de Satanás para manter longe de Ti. Mas nessa noite, Pai, todo laço foi quebrado, porque a graça do Senhor, ela reina nesses corações. A graça do Senhor os alcançou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E nessa noite nós estamos experimentando o superabundar da graça do Senhor nessas vidas, ó Pai. E eu peço ao Senhor, não apenas por esses que estão no altar, mas por aqueles que levantaram também as suas mãos nessa noite, Pai. E o Senhor conhece a decisão que elas tomaram no coração, para que elas possam firmar junto contigo, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos essas vidas e declaramos a Tua proteção, o Teu cuidado sobre elas, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias damos ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ficar firmes no Senhor, porque o Senhor ama a vida de cada um de vocês. Sabe por quê? Vamos declarar isso que nós cantamos nessa noite. Porque Ele vive, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E se você que tomou essa decisão nessa noite, você que tomou essa decisão nessa noite,